Olá, amigos, bem-vindos ao canal Astrologia Rosa Cruz. Vamos dar início a mais um encontro às quintas-feiras e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Temos o apoio de São Pedro e Porto Ferreira. Estamos indo para a Astrologia Elementar, reunião de número 82, dando sequência ao tema Planetas, aula de número 13. Hoje nós temos um convidado especial, o planeta Plutão, que é o último planeta do nosso sistema solar. E para compartilhar esse estudo conosco, temos a nossa convidada, Maria Gabriela. Oi, Gabi. Tudo bom? Tudo joinha? Tudo jóia. Ok. Vamos primeiro, como fizemos com os demais planetas, examinar a simbologia de Plutão. No seu símbolo, no seu emblema, nós temos a cruz, que, como estudamos, faz uma referência ao corpo, à matéria, ao planeta Terra e ao fato de que a nossa evolução atual depende do renascimento. E toda vez que nós renascemos, nos crucificamos na carne para saldar dívidas. É muito difícil encontrar um espírito que encarne com o saldo credor. Normalmente o saldo é devedor. Então a Terra, portanto, é um planeta onde encarnam pecadores. É uma espécie de hospício, prisão e sanatório. E além do corpo, nós temos a alma, que é o semicírculo. Então, Plutão é composto pela cruz, pelo semicírculo. Esse semicírculo, como a alma coletora voltada para cima, é aquela que renasce justamente para, através das experiências, continuar a sua evolução. Observem que, até agora, o símbolo de Plutão assemelha-se muito com o de Netuno, né? O tridente de Netuno, o deus dos mares. Plutão é o nome romano, o nome equivalente em grego é Hades. O diferencial de Plutão, e é um diferencial muito relevante, é que encimando a cruz nós temos o círculo, que é o símbolo do espírito. Então Plutão, ele é uma promessa de libertação do espírito da crucificação. Então por isso que ele é o planeta conhecido como o planeta da regeneração. Mas o processo de Plutão geralmente é doloroso, e é coletivo. É como se o diabo passasse a foice rasante na superfície da Terra e colhesse uma quantidade enorme de cabeças, de almas. Então ele desmantela, desmorona, deforma, para pegar o que sobrou, tipo o fênix, e reconduzir a uma nova fase, a uma nova etapa evolutiva. Então ele reagrega a matéria que foi dissolvida. É um trabalho profundamente alquímico. Maria Gabriela, você tem Plutão em Libra na casa 10. Confere? Sim. Plutão, a casa 10 é uma casa normalmente de grande impacto sobre o mundo. É uma força que você recebe do cosmos, que você deve utilizar para realizar a tua missão no mundo. E Plutão é um planeta que, de forma muito oculta, confere muito poder transformador. Como é que você lida com isso, com esse poder que o destino lhe conferiu? Primeiro, existe sempre um convite para estar nessa posição de poder. Não é algo que eu desejo. Eu não sou uma pessoa assim ambiciosa de querer estar sempre à frente das coisas. Mas é o lugar que o destino me carrega para estar. Eu cheguei a épocas da minha vida de negar isso, de me afastar, mas é sempre exigido de mim que eu faça algo no sentido da liderança. E o que me parece é que quando eu entro num espaço profissional, primeiro que eu transformo toda a minha vida em ambiente profissional, né? Então, tipo, a fraternidade se tornou uma profissão para mim. Não deveria ser, mas é. Os meus negócios tudo bem, mas na minha família eu acabo vendo as coisas de uma maneira profissional.
E quando eu chego, eu tenho essa habilidade de olhar tudo aquilo que precisa ser destruído e ser remodelado, ser reengenhado. E eu faço isso com muita tranquilidade e sem muita compaixão também. Tipo assim, isso aqui precisa sair, isso aqui precisa sair, eu faço rapidamente para as coisas fluírem. Então, eu tenho uma necessidade, que é uma necessidade em mim, de transformar os ambientes que eu estou com eficiência. Com eficiência e como o meu Plutão faz uma conjunção com Saturno também, tem um aspecto do caminho correto. Se o caminho não está correto, eu fico realmente furiosa. Então, dentro dessa proposta de você ser uma agente transformadora, se for necessário um genocídio para transformar, tudo bem, você dorme tranquilo. Pior que sim. Pior que sim. Então, características plutonianas: fermentação, putrefação, decomposição e morte. Todo tipo de morte, real, simbólica, abstrata, espiritual, subjetiva. Plutão representa perdas irreparáveis, aquele tipo de perda que deixa um vazio imenso, um vazio que chega a asfixiar. Representa a falência, não só a falência de uma empresa, a falência da sua existência. Você está próximo do fim da vida e percebe que não fez o que tinha que ser feito. E aí? Como é que você vai encarar a morte? Sabendo que você falhou, que você vai desencarnar mais endividado do que quando encarnou. Angústias, temores, coisas que não há medicação que resolva. Culpas e crises de consciência. É uma crise torturante. Para quê? Para que você aprenda a investir na reciclagem do seu lixo psíquico. Que ele naturalmente é reciclado nos pesadelos, nos sonhos. O tio Freud estudou isso maravilhosamente bem, o Jung também. Mas nós temos que, com as nossas mãos, remover esse lixo, transformar em algo positivo, luminoso, para que o nosso espírito se liberte da carne, como mostrou o símbolo de Plutão. O alto padrão, a oitava superior de Plutão, é a magia da fênix ressuscitada. É lá que temos que chegar. É trabalhoso e muito doloroso. Um filme que trabalha muito bem isso, nós já recomendamos algumas vezes, é o filme Perdas e Danos, do Louis Malle, francês. Esse filme fala justamente deste personagem que se envolve numa relação plutoniana, e ela se declara plutoniana, né? O discurso dela é de que ela faz mal para a saúde, mas ele, apaixonado, e a paixão é cega, se envolve. E é um desastre absoluto na vida dele. Ele destrói a família, destrói o filho, se separa dela e destrói a profissão. Não sobrou nada. Então, essa é uma experiência plutoniana. Se sobrar alguma coisa, não é Plutão. Quando é uma experiência plutoniana, arrasa tudo. Então, são as potências subterrâneas e infernais, sombras e assombrações, forças titânicas agitando os desejos, e emoções perturbadoras e destrutivas, fúrias, fobias, aflições, taras, culpa, autoflagelo. Maria Gabriela, você já teve períodos na sua vida que você se maltratou, você teve uma culpa terrível de se sentir insuficiente, impotente, incapaz, não merecedora do amor de Deus? Sim, sim. E como é que você lidou com isso? Com terapia. Eu acredito que, na verdade, essa culpa tremenda, ela tem a fonte dela é o orgulho. Na verdade, você quer estar, tipo, numa situação confortável com Deus. E aí você quer se punir por algo que aconteceu na sua vida
para você merecer esse amor, né? Que você não merece esse amor. Então, passei por isso, sim. Passei. E eu já percebi que existem experiências plutonianas, não estou dizendo que é seu caso, eu só quero saber o seu parecer a respeito, de que você entra numa relação plutoniana, tal como o filme Perdas e Danos. Você acha que uma pessoa que entra nessa relação, ela entra porque ela é masoquista ou são forças inconscientes que a empurram para isso? Sabendo que essa relação vai gerar perdas e danos. Existe uma atração dessas forças plutonianas, mas só cola no masoca, né? O masoca, ele aceita essa relação, ele casa com essa relação. Na verdade, o masoquista também, ele apesar de toda a força que ele tem para fazer essa meleca na vida, ele é um carente. E ele precisa se diminuir para ser amado. Então, nada melhor do que uma região infernal. E ele não abre mão. Por que vai até o último gole, até o tiro na cabeça, até o tiro no coração? Porque ele não abre mão. Então, a inflexibilidade do orgulho gera esse sofrimento continuado. Sim, eu posso dizer que a relação do masoquista com o sádico é uma relação de orgulho com carência. É um casamento entre o orgulho e a carência. Legal. Então, Plutão aniquila e dizima, não sobra nada. Historicamente, ele governa os massacres, os genocídios e as pragas. Né? Tudo que tem uma abrangência pan, né? Pandemônio, pandemia. Pan é um radical que significa tudo, a totalidade. É um prefixo no caso. Né? Como é que você vê esse avanço da autodestruição humana no momento em que Plutão está entrando em Aquário? A gente viu com Plutão em Capricórnio as instituições serem atacadas. Então, em 2000, por exemplo, em 1999, 2000, a gente olhava para a ONU, a gente olhava para essas instituições, a igreja, os governos, como algo sólido. Só que, como diz Karl Marx e depois como ele chama? O Schaumann, lá, que fala que é tudo que é sólido, acho que não é ele, tudo que é sólido desmancha no ar. É o Zygmunt Bauman. Não, é outro. Ele escreve um livro, Tudo que é sólido desmancha no ar. Eu acredito que Plutão em Capricórnio mostrou isso. Mostrou que essas instituições que se demonstravam robustas durante todo o século XX e até anterior ao século XX, elas se dissolvem. Elas perdem a confiabilidade, a legitimidade de existir. E agora em Aquário, Plutão vai entrar profundamente na alma humana. Porque antes nós nos apoiávamos nessas instituições. Né? Família, Estado, Igreja, ONU. Né? E a gente vê, por exemplo, a ONU extremamente corrupta, os estados corruptos, os governantes corruptos. Ninguém sai ileso hoje de uma exposição massiva na internet. Ninguém é limpo. E aí esse ser humano ele está abandonado, ele está a esmo, ele não tem mais onde se apoiar. E Plutão vai atacar esse aspecto humano, dos grupos, das ONGs, desses organismos, dessas minorias, desse pessoal que se organiza para fazer alguma coisa boa, desses movimentos pseudo-aquarianos. E vai mostrar também que isso não é nada. Né? Então, eu acredito que vai ser uma belíssima oportunidade do homem indivíduo perceber a responsabilidade dele frente à própria evolução. Não tem mais como se apoiar em grupinhos, porque tudo que era sólido desmanchou no ar. Legal, bonito. Obrigado, Maria Gabriela. De nada. Show. Show. Olá, Ricardo Leme. Olá, Ozzy. Bem-vindo. Obrigado.
Estamos plutoneando. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Você tem acompanhado o crescente ateísmo no mundo. Sim. E essa quantidade de guerras, violência, desumanidade, faz que muitos seres humanos entrem na descrença até da existência de Deus. Porque o argumento simplista é: como que Deus pode existir se ele permite tanto massacre? O que a gente podia responder para combater esse argumento, combater no bom sentido, né? Um contra-argumento. Principalmente falando em Plutão, a palavra combater não é mais interessante, porque na medida que é um planeta que circunda toda a dimensão do sistema solar, né, é o último planeta desse sistema, ele é um planeta sintético. Então ele é um planeta que vai nos trazer uma ideia de um Deus plenamente inclusivo, porque a própria ideia de Deus estar vinculado ao amor, Deus é amor, implica nesse princípio. E dentro do amor nada é negado. A questão é que esses processos de implosão estrutural diz justamente a necessidade das pessoas se desencapsularem das suas certezas, dos seus dogmatismos, dos seus radicalismos, para que a comunhão possa acontecer de fato. Então o que Plutão faz é minimizar a consistência daquilo que já é inconsistente. Ele transforma aquilo que está indisponível à transformação. Ele é um planeta que, de alguma forma, ele é o princípio que comunica aquilo que está na interioridade do sistema com aquilo que está além do sistema. Então ele é um planeta maravilhoso. Muitas vezes a gente pensa na morte como algo pejorativo, como a transformação como algo que está sendo retirado, impossibilitado de ser. Mas todo esse princípio transformador plutoniano visa justamente que a pessoa alcance a sua melhor visão integrativa, a sua melhor síntese. É um planeta que guarda as forças da profundeza, você vê, ele está ligado aos reinos dos infernos, mas, no entanto, simbolicamente, ele mostra o espírito acima de tudo isso. Então, aquele que vai na maior profundidade também pode se elevar à maior altura. É um planeta muito sintético e de muito difícil lida, porque o mundo dá uma impressão de que a gente precisa compor, ter, se proteger. E Plutão justamente faz uma liquefação de tudo isso que você tenta colocar na forma. Ele está além da forma. Plutão recentemente, em 1930 aproximadamente, ele foi descoberto e adotado como o regente de Escorpião junto com Marte. Então eles fazem uma duplinha. E, nesse sentido, nós podemos ver que é da natureza plutoniana ter muita vontade e muita coragem para enfrentar as nossas criaturas e as nossas criações psíquicas, os combates internos, as aflições, as invasões demoníacas. Então, os demônios, os vampiros, os obsessores, as legiões, como relata o Evangelho, paixões sinistras e pensamentos que você não tem coragem de contar para ninguém, os pensamentos inconfessos. Do ponto de vista da alma, do nosso interior, porque Plutão fica exaltado em Câncer, o signo da alma, como é que a gente pode ajudar as pessoas a lidarem com seu inferno particular? Aquele inferno que ela mesma criou. Eu acho que o principal movimento é encorajá-las a estar nesse espaço de uma forma pelo menos contemplativa. Porque essas regiões infernais, quando a gente adentra, a gente sente um desconforto e a gente começa a fazer um movimento para sair, querer sair de lá, ou reagir, ou apontar. E essas regiões infernais, elas têm um propósito de dissolver aquilo que não é mais. Então, se você puder, antes de reagir a esse desconforto, contemplá-lo, né, vivenciá-lo, você vai perceber que a semelhança quando você entra numa banheira de água muito quente, que no primeiro momento parece que vai ser insuportável, existe a possibilidade de um acordo com aquilo.
E quando você rejeita aquela região infernal, quando você aponta, quando você fala não para aquilo, você se mostra indisponível. A questão é realizar um acordo entre aquilo que te desafia e admitir aquela possibilidade. Nós somos muito reativos, né? Plutão é como se fosse, simbolicamente, não podemos falar isso, mas brincando a gente poderia falar, é o contrário da Lua, né? A Lua é aquela sensibilidade à flor da pele, o Plutão é a possibilidade da sensibilidade plena, mas a gente está tão lunar que a gente não consegue ser plutoniano. A gente está tão na forma que a gente não consegue se disponibilizar a uma morte. E essa disposição à morte é permitir-se estar lá e ver se algo pode acontecer. Geralmente algo acontece. Né? Você se engrandece, Plutão te engrandece. Em geral, entende-se que a única forma, ou uma das únicas, de você acessar essas forças inconscientes é através de uma terapia. Geralmente uma terapia prolongada. Anos, terapetizando. Como é que você vê isso? Você acha que é possível você estabelecer esse contato, já que você tem vontade e coragem, para penetrar nesse mundo subterrâneo, nesses labirintos? Ou, pelo menos no início, você precisa de alguém que te assessore psiquicamente? Olha, eu não tenho nada contra as terapias, mas as terapias e os terapeutas, eles passam por uma formação. Quem passa por uma formação está sendo formatado, está sendo formalizado. Então você tem um equacionamento de situações onde você tenta restabelecer esse ser a uma normalidade baseado em regras e pressupostos. Eu acho válido isso. Mas eu entendo também que ela tem um poder e um alcance limitado. Ela vai equilibrar, ela vai dar um bem-estar. Mas quando a gente olha para uma realidade plutoniana, as terapias não vão alcançar essa possibilidade de equilíbrio, porque elas te devolvem a um estado de normalidade, de funcionamento, dentro dos acordos que a sociedade aceita. E acho válido isso, não sou contra isso. Mas para você se encontrar de uma forma plena, é muito importante que a gente estabeleça uma relação com alguém, ou com alguma instância, ou com algum princípio que esteja além da forma. Então você acha que seria indispensável nesse sentido um caminho espiritual? Não é possível. Sem algum permeio dentro da realidade espiritual, ou alguém que possa te sinalizar a partir de lá, você vai estar preso à forma e a uma atuação de Plutão no seu tema natal que é de dissolução de forma, que é da aparente morte pejorativa como as pessoas olham para ela, como um fim. Né? Mas a morte a partir do espiritual não é isso. A morte a partir do espiritual é a consciência plena. É a cessação do tempo para o entendimento pela comunhão, não mais pela separatividade, pelo antes e depois, pela experiência. É a comunhão plena. É uma forma de aprendizado, de experiência, que a gente não está adaptado. E até soa estranho quando a gente tenta compartilhar. Perfeito. Então, esses poderes ocultos são justamente os poderes que agregam e dissociam as partículas, a matéria, as ligações químicas. Por isso que ele rege todo tipo de fermentação, catálise, né? Processos alquímicos da matéria. Então, ele tem a ver, Plutão, com o manejo da força curadora. Então, o Graal é um símbolo bastante associado a Plutão. Tanto é que o cálice do Graal lembra a questão plutoniana. Né? A sublimação da natureza inferior, uma espécie de purgatório, e reanima, reergue e renasce, como o episódio que sugere essa ideia é o resgate de Lázaro da sua própria tumba. E os conflitos inconscientes, que o mundo mitológico, né, o estudo da mitologia, se você se aprofundar esse estudo, você vai se ver em todas as histórias. Elas estão falando de você.
das coisas que existem dentro da sua alma, em algum lugar, em algum nível. Então, tem muita saída para a gente entender mais Plutão, né? E o nosso mapa. Tem. Eu diria, Oswaldo, com muita ousadia, né, que Plutão é um planeta que representa a maestria sobre a forma. Eu me explico. É como se, quando você precisa ir a algum lugar aqui na Terra, e você tem uma certa distância, você pega um veículo, né? Você entra no seu carro e vai até lá. Plutão, na sua simbologia, quando você coloca a cruz da matéria e a Lua, e acima dele você coloca o espírito livre, né? Porque ele quase que flutua dentro daquele cálice, é como se fosse o símbolo desse carro, a Lua e a cruz da matéria, e essa essência espiritual, que quando adentra essa realidade do nosso sistema solar, pode utilizar esses veículos para andar por todo esse plano do nosso sistema solar. Ele é como se fosse um veículo blindado, mas permeável, para aquele que está para além do nosso sistema, o adentre sem ser capturado por ele. Porque ele não permite a aderência à forma, ele transforma, ele morre, ele mata dentro da gramática daqui. Mas para aquele que habita esse veículo, ele transmuta, ele possibilita toda espécie de experiência de comunhão. Legal. E às vezes, para a comunhão acontecer, alguma coisa tem que se dissolver. É. Né? Então ele é um veículo muito interessante de você entrar para passear. Né? E tem o regime de paradoxos, né? Porque é uma forma do Cristo demonstrar o quanto amava Lázaro e as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Ele morreu, Thanatos, para que o amor, Eros, encontrasse essa morte e fizesse esse renascimento. Maravilhoso, né? Sensacional. Porque ele desce ao profundo dos infernos, né? Ele vinga o processo plutoniano, depois ele sobe ao alto dos céus. É a maestria sobre Plutão. Né? Sim. Obrigado, Angel. Eu que agradeço. Show. Olá, doutora Cristiana. Olá, senhor Oswaldo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Estamos falando sobre esse planeta secreto, misterioso, chamado Plutão. Então, Plutão revela, para quem penetra nos seus recintos, os segredos da alquimia e das transfigurações. Como é que você associa todo esse poder ao Pai, o grande médico, aquele que cura todos os males, através da cor azul, através de um processo semelhante a de Plutão? Porque o Pai, através da sua vibração, ele dissolve as nossas cristalizações, que nós chamamos de doenças. Doenças são cristalizações, endurecimentos. Sim. Ou seja, uma resistência que nós fazemos para a nossa própria evolução. Sim. Não existe algo mais burro do que a cristalização. Né? Você está criando um obstáculo para si mesmo. Como é que você vê essa força plutoniana na cura? Como que nós, estudantes Rosa Cruzes, podemos ativar esse poder para transformar o mundo, as pessoas, no bom sentido, não impondo uma transformação, mas criar condições para que essa transmutação ocorra, uma vez que você é médica? Como é que nós podemos fazer isso? Você vê que é uma força oculta. Então, não é possível fazer isso com embate entre egos. O ideal é fazer por meio de orações, de conscientização, de estudos mais profundos, em que a sua alma vá acontecendo algo diferente e você pode contribuir com o mundo dessa maneira, ser um colaborador dessa chama divina que está buscando descristalizar a tudo e a todos. Você vê, por exemplo, o câncer é uma doença completamente plutoniana e uraniana, porque ela vai descristalizando, vai fazendo a pessoa se dissolver inteira, né? As células vão se proliferando de uma maneira aparentemente caótica, mas ela é o auge da descristalização e ela ocorre em indivíduos com muita cristalização anímica. Legal. Desculpa falar de coisas pessoais, mas eu adoro.
Você tem o hábito de estudar o Evangelho diariamente, confere? Sim, Isso não é um exercício plutoniano? eu creio que sim. Em que sentido? O Evangelho, ele alquimiza a nossa alma. Ele tem uma... Porque o Evangelho, ele não é só as letras escritas. Ele tem algo por detrás daquilo. Mesmo que você não enxergue que tem algo mágico atrás daquelas letras escritas, a gente sente como se fosse uma fermentação acontecendo dentro da nossa alma. Como somos todos um, estamos todos interligados, pessoas que às vezes você se sente impotente de ajudar porque está longe ou porque não vai te ouvir, principalmente membros da nossa própria família, que são, que nem diz o Cristo, ninguém consegue ser profeta dentro da sua própria casa. As leituras dos evangelhos, elas podem gerar um processo alquímico que à distância vá colaborando com as pessoas que você gostaria de ajudar e não consegue de alguma maneira. E dentro dos 4 evangelhos, a Escola Rosa Cruz tem uma predileção pelo Evangelho de João. Você diria que esse é o evangelho mais alquímico de todos? Segundo a Escola Rosa Cruz, o Evangelho de João está ligado ao signo de Escorpião, que é um signo plutoniano. Então, sim, me parece que o Evangelho de João, mesmo que você não entenda tudo que está escrito lá, porque ele é um evangelho que ele não está descrevendo a historinha da passagem do Cristo pela Terra, ele tem frases lá meio soltas que você fala, nossa, o que é isso, né? Mas se você lê com o coração aberto e com essa consciência de que existe algo acontecendo além da forma das letras que estão ali, sim, ele pode gerar transformações. Tem um poder mágico. Tem um poder mágico. Então, o Plutão, principalmente pela via de Escorpião, ele gera um faro investigativo, uma habilidade de sondar nas profundezas. Ele é penetrante, persuasivo, cirúrgico e também letal, se for necessário. Ele desvela, desmascara, desnuda, penetra em territórios proibidos, rasga os véus dos mistérios, remove as atrofias e também cauteriza, sara, cura. Só que é uma cura normalmente amarga, né, Cris? Opa, super amarga. Uma cura que às vezes envolve algum tipo de morte, às vezes não só a morte física, que na verdade ela é uma morte inevitável, né? Ela vai acontecer de qualquer maneira, mas a morte do nosso falso eu. Então, a Maria Gabriela, na primeira parte da nossa reunião, falou que as nossas relações sadomasoquistas estão fundamentadas no orgulho e na carência. Sim. Essa combinação de orgulho e carência, aliada ainda a um componente derivado que é a teimosia, você insistir no erro, cria essas deformações, esses resíduos, esses endurecimentos, esses engessamentos, que vão se transformando em dor e doença. Então, você afirmaria, como estudante Rosa Cruz, que o nosso maior inimigo não é o demônio, somos nós mesmos? Porque nós criamos esses demônios que nos afligem. Somos nós mesmos, porque além de criarmos esses demônios, temos a erva daninha de tudo isso dentro de todos nós, que é o orgulho. Você acha que esse é o pior mal que o ser humano carrega no coração? Se você for cavucar, tudo que você está muito apegado, obstinado, querendo que seja do seu jeito, querer evitar que as coisas ruins aconteçam, que as pessoas sofram, é tudo orgulho. Então, uma recomendação a todos os amigos que nos acompanham, para que Plutão atue nesse graal curador e exerça sua função redentora, nós temos que fazer um exame, um inventário profundo dentro do nosso coração para perceber como o orgulho atua nele, aonde oferecemos resistência à evolução,
aonde insistimos em impor o nosso modo de pensar, viver, sentir, aonde teimamos e nos escravizamos num eterno retorno do mesmo. Porque o orgulho, ele é uma espécie de escudo, um envoltório que torna o coração impermeável ao amor. E viver sem amor, se existe um inferno, se nós pudéssemos imaginar o que é o inferno, é simples, é uma vida sem amor. É isso. É isso. E uma dica é, por exemplo, você ver aonde está o signo de Leão no seu zodíaco, no seu tema natal. Porque Leão é o signo do orgulho, é o signo do máximo amor, máxima generosidade e capacidade de amar, mas também tem a outra contraparte, é o máximo do orgulho. Então, cada casa tem um significado, aonde cai Leão, você pode ver o que está acontecendo, e que planetas tem lá em Leão, como é que está essa questão do orgulho para você. Então, nós poderíamos dizer, entre milhões de aspas, que quem tem ascendente Leão, por exemplo, é um ser que corre um grande risco de ser condenado pelo próprio orgulho. Além disso, um ser que não consegue se enxergar, porque como está no ascendente e o orgulho é muito forte, ele não consegue olhar para dentro e ver os seus defeitos e ver inclusive esse orgulho, não consegue, não tem jeito. Agora tem outras posições também, como a cauda de dragão, que a gente teve uma aula falando sobre isso. Cauda de dragão em Leão. A cauda de dragão em Leão, Saturno em Leão, Lua em Leão, que são planetas cristalizadores, ou a cauda também que refere-se a cristalizações de vidas passadas. E como é que fica o ego de quem tem Leão? Leão não, Sol na casa 5. Então, a casa 5 é a casa de Leão. O Sol na casa 5, o ego também fica inflado. Então também é perigoso. Precisa prestar atenção. Planetas na casa 5 também merecem atenção. No quesito orgulho. Sim. Na Escola Rosa Cruz só existe uma maneira de fazer Plutão vibrar na sua melhor oitava, que é transformar todo o potencial de morte em potencial de vida, que é o serviço de cura que a fraternidade oferece ao planeta Terra, monitorado pelos irmãos maiores e os auxiliares invisíveis e encabeçado por Cristo Jesus. E o seu pai, o grande médico, né? O pai, dentro da filosofia Rosa Cruz, tem esse cognome, o grande médico, porque ele dissolve todas as cristalizações. Então, nós temos nessa imagem o Cristo segurando o Graal ou segurando o Plutão. Nós podemos fazer essa analogia entre o Graal e o Plutão. Observe que dentro do cálice da Eucaristia, Eucaritas, eu é perfeito, harmonioso, maravilhoso. Caritas é bondade e pode ser traduzido por amor também. A Eucaristia é o amor perfeito, que é o nome de uma flor. Então, nós observamos que o círculo, o espírito que sai do cálice é a própria hóstia. A hóstia consagrada à comunhão da alma com o Cristo. No momento da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo inundam a sua alma, se você realiza esse ritual corretamente. É uma experiência fabulosa. Eu, quando vou numa missa, não é muito comum, eu não perco essa oportunidade, porque dá para sentir que a operação mágica que ocorre dentro da gente é um negócio incrível. Você precisa se segurar até para que as células do seu corpo não se espalhem no universo. E esse também é o símbolo do Parsifal. Parsifal, a principal ópera recomendada pela Escola Rosa Cruz, composta por Richard Wagner. Parsifal é um Cristo em formação, como todos nós. Nós somos Cristos em formação. Que imagem maravilhosa é essa, hein, Oswaldo?
Ah, eu estava inspirado. Não, mas é sério, é só de você contemplar ela, olha a luz que ela tem, né? E você vê, por exemplo, a imagem, a figura do Cristo, ela está muito promiscuída hoje em dia, né? Sim. O que a religião fez com essa imagem deturpou completamente, mas se a gente puder limpar tudo que está no nosso inconsciente, nos nossos condicionamentos em relação a Cristo Jesus, e vê-lo como uma força curadora, luminosa, é como se a sua alma tivesse toda iluminada, limpa, pura, né? Essa purificação. Existe, do mesmo jeito que existem os demônios, ninguém é só demônio, existe algo de bom dentro de você que está lá oculto e que está massacrado hoje em dia. Sim. E que se a gente tiver olhos, pelo menos uma abertura para isso, esse bem pode se expandir. Você começa a fazer o bem porque você se torna um ser bom. E essa luminosidade toda aí que ele emana está maravilhosa aí, né? E você vê Você imaginar uma alma limpa desse jeito, curada, é possível, Sim. é possível. É só a gente tirar o véu do que foi imposto pela história, né, do ser humano, o que se fez da figura, da imagem do Cristo, né? E você vê como o episódio do Calvário e da crucificação, também, essa morte terrível, extremamente torturante, ser pregado na cruz, também proporciona a ressurreição do Espírito e a salvação da humanidade. Isso é Plutão, o casamento desses extremos terríveis. O mais sublime que nós possamos conceber e o mais obscuro, abjeto, né? Infernal. E Cristo veio nos ensinar a transformar o inferno em céu. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.